Olá pessoal, hoje vamos dar uma olhadinha em como transformar os dados brutos de uma tabela no Excel em tabelas estatísticas. Então, para quem fez o formulário eletrônico pelo Google Forms ou algum outro site ou aplicativo, vai vir já pronta a tabela no Excel. Para quem fez formulário impresso, vai ter que digitar dado por dado, né, nesse padrão aqui, perguntas nas colunas, respostas pelas linhas, né? Então, eu já ajeitei ela. Ok, a gente tem que lembrar de uma coisa que eu errei aqui de propósito, para vocês verem, que quando a gente recebe respostas, pode acontecer da gente ter, por exemplo, aqui, ó, eu tenho ali, ó, 5, 2, 5, aqui é horas, né? Então eu tenho 5, 2, 5, 2, 2, 4H. Beleza, a pergunta está em horas, só que eu não posso misturar no Excel letras com números, porque senão ele não vai entender como se aquilo ali fosse um 4. Ele vai entender aquilo ali como se fosse alguma coisa que ele não sabe direito o que é. Então, aqui ele vai entender como número 2, aqui ele vai entender como número 2, número 5, número 3, número 1, mas aqui ele não vai entender como o número 4. Então eu tenho que tirar o H e deixar só o 4. Aqui, ó, a altura está em centímetros, pedindo em centímetros. Aqui todas elas eu tenho em centímetros. Só que aqui, essa pessoa aqui respondeu em metros. Então, ela botou, em vez de botar 154 centímetros, ela botou 1,54 m. Então, o que eu tenho que fazer? Converter. E 1,54 centímetros é a mesma coisa que 154 centímetros. A mesma coisa no peso, ó. Eu não posso botar letras com números. Então, aqui, 65, 68. E eu deixo sem a letra. O resto tudo ok. Lembrando que essa tabela aqui foi aquela que foi dada em aula. Na sexta-feira do dia 10 de fevereiro de 2023. Só que ela só tinha 12 respostas. Então, eu só aumentei aqui, inventei mais alguns dados para a gente seguir em frente. E ter mais dados é melhor de trabalhar. Então aqui eu também ajeitei o dinheiro e tudo mais, tá? Essas tabelas amarelas são as que a gente vai trabalhar. As outras eu não vou trabalhar por questão de tempo, né? Então aqui eu tenho uma qualitativa nominal, uma quantitativa contínua, uma quantitativa discreta e outra qualitativa nominal. Nesse formulário aqui não tem nenhuma qualitativa ordinal. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é adicionar um filtro. Que eu venho aqui em classificar e filtrar e adiciono um filtro. Ok. Agora aqui eu posso filtrar a partir de como eu quiser. Ó. O número eu posso deixar do menor para o maior. Então está indo da primeira pessoa que respondeu, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e por diante. Eu posso ordenar então pela idade do mais novo para o mais velho. Eu posso classificar o gênero de A a Z, por exemplo, ficando então primeiro feminino e depois o masculino, e aí por diante. Aqui, por exemplo, na renda, classificado menor para maior. Então, a pessoa que menos recebe R$ 635, e a que mais recebe 6.000. Então, esse filtro ele permite que eu vá classificando e dando ordem para o meu... Ok, vamos seguir então. Depois de colocar o filtro, a gente seleciona toda a tabela aqui nesse quadrado aqui e vem inserir tabela dinâmica. Aliás, perdão, antes de continuar, a gente adiciona aqui do lado da última coluna um FI, que é uma frequência absoluta. E em cada um a gente coloca o número 1. Ó, eu posso vir aqui e dar um Ctrl e eu seleciono, posso fazer só uma até se eu quiser. Eu venho aqui e dou 2 cliquezinhos naquele quadrado lá, ó. Ele já preenche automaticamente até a última. E é isso que eu tenho que fazer. Eu não posso colocar mais e nem a menos. Então tem que parar na última linha. Que nesse caso aqui é a linha 50, que são 49 dados. Vou ordenar os dados de novo do menor para o maior, só para ficar em ordem do que respondeu. Aliás, a partir do 12 é a invenção minha, né? Mas dá para trabalhar da mesma forma. Ok. Feito isso, tendo FI, vou só organizar para ficar mais bonitinho aqui, deixar menor. Eu vou também pintar aqui de amarelo.
A gente agora vai trabalhar então com esses dados que estão em amarelo. Eu vou selecionar toda a planilha aqui nesse quadradinho, eu venho em inserir tabela dinâmica e dou um OK. Agora ele abriu outra aba aqui, ó. E aqui eu seleciono o que eu quero, então, a pergunta qual o seu gênero. Isso vem em linhas e o FI vai em valores. Ok, ele já fez automaticamente ali a contagem. Ó. Então eu tenho 33 pessoas do sexo feminino e 16 pessoas do sexo masculino. Vou colocar aqui como essa aqui é a Q2. Né? Eu estou pulando algumas questões, como eu disse antes. Tá? Inclusive é bom que eu faça o quê? Que eu faça uma tabelinha do lado dizendo que a Q1 é o gênero, a Q2 é o... Aliás, Q1 é a idade, Q2 é o gênero, Q3 é a renda bruta e por diante. E aqui no meu Excel, depois de eu ter isso feito, pode ser numa folha de papel, pode ser num Word, qualquer lugar que você anote, você coloca aqui, ó, Q1, Q2, Q3, depois seleciona esses três aqui e arrasta até o último. Beleza. E é isso aí, só tirar essa formatação aqui. Então eu vou trabalhar com a Q2, com a Q3, com a Q7 e com a Q11. Então, beleza, fiz a Q2 já, agora preciso fazer a Q3. Eu volto aqui na resposta do formulário e vou renomear aqui como geral. Venho aqui no geral, então, seleciono tudo de novo, venho inserir, tabela dinâmica, dou um Enter e venho então na Q3, que seria o gênero. Então o gênero vem aqui e o FI vem em valores. Aliás, agora não é mais o gênero, agora é a renda bruta, né? Então eu excluo o gênero e deixo a renda bruta. Beleza, aqui eu já tenho, ó, 635 uma pessoa, 830 uma pessoa, 876 3 pessoas, 999 uma pessoa e por diante. Tá? Essa aqui então ela é a Q3. Pronto ali, agora eu venho em volta aqui no geral, inserir tabela dinâmica, dou um Enter, mesmo passo. E agora eu quero a Q7, então, que é a nota do nível de conhecimento. Isso aqui vem em linhas e FI vem em valores. Ok. Essa aqui é a Q7. Volto em geral, venho inserir tabela dinâmica, dou um Enter, e agora eu quero a 11. Arrasto a 11 para linhas e o FI para valores. Certo? Você percebeu o que foi feito? O Excel já me deu a contagem automática. Ó. 7 pessoas consideram mediana, 5 pessoas consideram muito boa, 4 pessoas não gostam da novela da Globo, 15 pessoas não sabem opinar, 18 pessoas disseram novela. Capaz que estudei sem tempo para isso. Né? Essa aqui é a Q11. Ok, então essa aqui, vamos classificar ela como qualitativa nominal. Não precisa colocar isso aqui no Excel, só para a gente se organizar melhor, tá? Então, qualitativa nominal. Se vocês olharem naquela folhinha que foi dada em aula, qualitativo nominal, eu tenho o X, o Φ e o Free. É isso que eu vou ter na minha tabela. E o gráfico, claro, né? Ok, então vamos fazer a tabela aqui, ó. A gente seleciona essas duas colunas só as do meio, dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V aqui, ó. Pronto, já copiou automático aqui as respostas. Coloco que aqui vai ser o sexo e aqui vai ser a frequência absoluta. Isso tudo eu já tenho. Agora falta só o FRI e o gráfico, tá? Vou colocar aqui só para não esquecer depois. Como é que eu faço soma? Soma eu posso fazer dessa maneira aqui e clico em autossoma. Ou posso fazer pelo atalho que eu acho mais interessante, tá? Que é Alt igual. Automaticamente ele já veio aqui, ó. Tá, só que lembra que eu tenho...
Ok, agora para eu fazer a frequência relativa absoluta, eu tenho que fazer o quê? Tenho que usar as fórmulas do Excel. Eu posso fazer na calculadora? Posso. O que eu faria na calculadora? Eu faria 33 dividido por 49 vezes 100, que daria então 67,35. E depois o 16 dividido por 49 também vezes 100, que daria igual a 32,65. A soma daria 100. Só que agora a gente está no Excel, não à toa, a gente está no Excel para facilitar a vida. Então eu clico em igual, seleciono o que eu quero, o 33 barra para dividir pelo 49. Só que agora você tem que cuidar do seguinte, ó. Todos os valores do FRI, vocês concordam que todos eles são o valor que está no FI dividido pela soma do FI, que nesse caso é 49. Então eu tenho que dar um F4. Ó, apareceu aqueles dois cifrão ali quando eu aperto o F4. Por que eu boto esse F4? Eu boto esse F4 para dizer para o Excel assim, ó, como se eu dissesse assim para ele, Excel, sempre divide o valor da direita pelo total. Então o Excel agora ele vai dividir o 33 pelo 49. Opa, deu erro aqui. E quando eu der o Enter, deu automaticamente o resultado. Só que ele não deu em forma de porcentagem. Ele deu em forma fracionária. Não tem problema. Eu arrasto até aqui embaixo. Faço a soma, Alt igual. A soma tem que dar 1. Então, agora eu aperto aqui nesse valor aqui de porcentagem. E já deu automaticamente. E eu adiciono... eu adiciono 2 casas decimais. Porque na estatística a gente trabalha com 2 casas decimais. Agora eu dou um Ctrl+N aqui para deixar em negrito. Aqui é a mesma coisa, Ctrl+N. Particularmente eu prefiro centralizar. Dou 2 cliquezinhos para ela ficar um pouquinho menor, mais ajustado. E agora isso aqui eu venho e coloco as bordas. Seleciono só o centro, só o miolo. Não seleciono nem o cabeçalho nem o rodapé. Borda inferior, borda superior. Aqui no meio eu adiciono as bordas externas. E embaixo e em cima eu removo as bordas. E daí fica nessa formatação aqui, ó, como deve ser. Em cima, nesse caso aqui eu não vou precisar colocar o título, porque vocês vão fazer a apresentação no PowerPoint. Então, por causa disso, não é necessário colocar o título e nem a fonte embaixo. Vamos agora adicionar o gráfico. Gente, vocês viram como é tranquila a tabela de uma qualitativa nominal, né? Agora vamos adicionar o gráfico. O gráfico, para adicionar, eu seleciono, eu quero em porcentagem ou eu quero em absoluto. Tanto faz. Tá? O gráfico vai ser a mesma coisa. E eu prefiro, particularmente, eu faria em forma de porcentagem. Então, eu seleciono só os valores da porcentagem, eu não seleciono o FRI, eu não seleciono a soma, eu seleciono só aqui o meio, só o miolo. Venho em inserir e eu colocaria aqui um gráfico de pizza. E ele já me deu pronto aqui, ó. Eu vou remover o título, porque o título vai estar no PowerPoint só. E você nota que deu como o 1 é vermelho e o 2, aliás, 1 é azul e o 2 é vermelho. Isso não me diz nada, isso está errado. Então eu venho aqui em selecionar dados. No eixo horizontal eu seleciono feminino e masculino e dou um Enter. Fui rápido demais, né? Pausa o vídeo e olha de novo. E aqui eu posso selecionar aqui e vir aqui, ó, em legenda eu posso botar na direita, eu posso botar na parte superior, eu posso colocar na esquerda, posso colocar onde eu quiser. E eu venho aqui na página inicial e aumento ela para ficar melhor de visualizar. Posso mudar as cores aqui em design, formato, deixar ele mais arredondadinho, mais meio que 3D, assim com sombras. Posso brincar com o gráfico agora. Teoricamente, está pronto, falta o título. Só que o título vocês podem fazer direto no PowerPoint e a fonte também. Vamos agora para a questão 3, que pergunta o valor, o salário, a renda da família. Então, vamos lá, já tem todos os valores aqui. Só que você está vendo que essa aqui é uma contínua. Por que contínua? Porque eu tenho mais de 10 linhas. Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É contínuo, então, porque tem mais de 10 linhas. Agora entra aqueles cálculos do K, do AT e do H. Aliás, eu vou fazer eles aqui no ladinho, depois vocês vão entender o porquê. O K é a raiz de N. Quanto que é N? N é a soma de FI, ou seja, N é 49. Isso aqui é a estatística básica da 4F. Então é igual a raiz de 49, que é 7. O AT é o maior número menos o menor número, ou seja, o meu 6.000 menos o meu 635. Essa é a amplitude total, 5.385. O H, isso aqui você tem que olhar as formas de vocês da 4F. O H ele é igual ao AT dividido pelo K, ou seja, 5.365 pelo 7, que dá igual a 766,4286. Só que vocês lembram que o H é ruim de eu ter H quebrado? Então o que eu faço? Arredondo para cima, 767. Ok, já tenho parte da minha tabela. Eu vou adicionar aqui todas as bordas. E agora vamos partir para o X. Só que como aqui eu tenho um intervalo, eu faria o quê? Eu mesclo essas células aqui, digo que essa aqui é renda em reais. Ok. E eu vou diminuir, bom, agora não preciso fazer isso, vou fazer isso mais tarde. Aqui na coluna, você está vendo que tem 3 colunas na renda, né? Na coluna do meio eu vou adicionar T. Quantos T? 7T. Tá? Então, porque a quantidade de H vai ser a quantidade de T que eu vou colocar ali. 4, 5, 6, 7. E eu vou deitar ela aqui, ó. Eu venho aqui nesse AB deitadinho e boto girar texto para cima, tá? Então ela vai ficar deitadinho e pronto, criei um intervalo. Viu o que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui e dei 2 cliques para ela ajustar. Olha o tamanho. Antes do primeiro intervalo, eu tenho o meu x mínimo, o meu menor número que é 635. Agora eu tenho que somar com o h, ou seja, o 635 mais o meu h. E dou um F4, porque eu estou dizendo para o Excel assim, ó. Excel, você vai pegar a segunda casa da direita, nesse caso 635, e vai sempre somar com o h, que é o 767. E dou um Enter. Aqui embaixo, lembra que ela é sempre igual na diagonal? Então eu venho igual, estou dizendo para o Excel assim, Excel, essa célula aqui, ela vai ser igual à célula da diagonal. E dou um Enter. Agora, eu venho aqui e dou 2 cliques, e venho aqui e dou 2 cliques. Pronto, ela fez automaticamente toda a minha distribuição de X, né, digamos assim. Eu gosto de deixar essa coluna alinhada à esquerda e essa coluna alinhada à direita. Ó, fica bonitinho, no meu ver. Beleza. Tenho a primeira parte, agora eu venho aqui e adiciono a frequência absoluta. Numa contínua eu tenho frequência absoluta, eu tenho frequência relativa absoluta, eu tenho frequência acumulada, tenho frequência relativa acumulada, eu tenho o ponto médio, eu tenho a multiplicação do ponto médio pela frequência absoluta, e eu tenho o cálculo do desvio que eu faço depois. Vamos primeiro fazer o resto. Depois a gente vai para o desvio. Então a frequência de 635 até 1402 é essa soma aqui, ó, até o 1402, tá? No caso, até aqui. Quando eu seleciono aqui essas colunas até o 1401, né? E aqui no Excel a gente ali, ó, soma, ó, 22. Então o meu FI é 22. Lembra, eu seleciono só a coluna do FI aqui. Agora eu quero saber do 1402, ou seja, daqui até o meu 2169. Então, até o 2169, até aqui, porque 2200 já está fora do intervalo. A soma é
23. Agora eu quero saber do 2169, daqui até o 2936. Não tem mais nenhum valor nesse intervalo, então é só 1. Do 2000 até o 2936 até o 3703, eu tenho só um valor também. Do 3703 ao 4470, eu tenho só esse valor aqui. Do 4.470 até os 5.237 não tem nenhum valor. E do 5.237 ao 6.004 eu tenho um valor. Ok, fiz a distribuição do FI. Vou centralizar aqui. Vou fazer a soma, dando um Alt igual, deu 49. Perfeito, é esse o valor que eu tenho que chegar na minha soma. Se deu 49, então tá certo. Frequência relativa absoluta. A mesma coisa do anterior. Eu digo que esse é igual a esse, dividido pelo 49, dou um F4 para dizer que sempre vai dividir pelo 49, e dou um Enter. Colo até lá embaixo, dou um Alt igual, e digo que isso aqui é uma porcentagem e aumento 2 casas decimal. Tranquilo. Frequência acumulada. Lembra como é que é a frequência acumulada? Repete o primeiro e soma com o segundo. Soma com o terceiro, repete. Soma com o terceiro, soma com o quarto, soma com o quinto, soma com o sexto e por diante. Então eu digo que o primeiro FAC é igual ao primeiro FI, 22. Agora vai ser o meu 22, ou seja, o meu número anterior do FAC, mais o número do FI na mesma linha. Então é esse mais esse. E dou igual. E agora é só dou 2 cliques e ela vai até o final. 49 aqui, 49 aqui, deu a mesma coisa? Então tá certo. O FRAC eu posso só copiar aqui, ó. Eu posso dar o meu Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, ó. Ele tá pronto. Mas se você não sabe fazer isso, você faz igual eu fiz antes. Dá a mesma coisa. O ponto médio, ele é igual ao primeiro valor do meu intervalo. Aliás, aqui eu tenho, cuidem que eu tenho que botar um parênteses. Então é parênteses igual parênteses, o primeiro valor mais o segundo valor dividido por 2. Ou seja, o meu limite inferior mais o meu limite superior e o resultado disso eu divido por 2. E dou 2 cliques aqui. Fez tudo ela. O ponto médio eu não somo, o FRAC eu não somo e o FAC eu não somo. Bom, aqui ele já me auto-explica, né? Ele quer o XI vezes o FI. Então eu dou um igual ao meu XI vezes o meu FI. Pronto. E dou 2 cliques aqui. O XI e FI eu somo. Então eu dou um Alt igual e somo. Simples. Agora a gente vai ter que ajustar as casas. Então eu venho aqui, borda direita, borda direita, borda direita, borda direita, borda direita e borda direita. E seleciono essas aqui do meio, só o miolo, não seleciono o cabeçalho com os títulos das colunas e nem os rodapé com os totais. E coloco aqui, ó, borda superior e borda inferior. E aqui eu escrevo total. Ok, agora eu já posso tirar minha média. A média ela é a soma do XI e FI, esse valor, dividido pela soma do FI. Então, isso dividido por isso é minha média. Então, eu venho aqui no Excel e digo igual, a média é igual a esse dividido por esse. E dou um Enter. Então, a média salarial dos entrevistados ou dos respondentes é 1.613,32. Eu vou remover uma casa decimal, arredondar aqui, ó. E é isso aí. Por enquanto é isso. Depois você ainda vai ter o ponto da mediana. O ponto da mediana. A mediana. A moda. O desvio padrão. A variância. E o coeficiente de variação. Isso aqui para uma tabela
contínua. Se fosse discreta, você teria só isso aqui. Só da média para baixo. Ok, vamos fazer então o cálculo do desvio padrão. Lembra que o cálculo do desvio padrão ele é o x menos a média, que não vou conseguir colocar agora, elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta. É feio, né? Mas vamos lá. Vamos por partes, então. Ó, eu tenho que botar igual, parênteses, parênteses, dois parênteses. Nesse caso aqui eu tenho que pegar o xi, inclusive eu teria que botar xi ali, eu acabei me esquecendo. Xi menos a média, e agora eu tenho que dar um F4 para sempre subtrair pela média. Fecho parênteses. Para eu elevar ao quadrado eu coloco acento circunflexo 2, fecho parênteses. E faço vezes o FI, que nesse caso é 22. Essa é a fórmula. E agora, novamente, eu venho aqui, dou 2 cliques e tenho todos os desvios de cada frequência. Aqui eu vou fazer de novo aquilo de botar uma borda direita e selecionar os miolo, botar uma superior e uma inferior. Ok. Aqui eu tenho que somar Alt igual. Então, essa é a minha soma dos desvios. Aliás, não é dos desvios, dos passos para chegar nos desvios, né? Então, agora eu tenho que saber o seguinte. Qual é a forma do desvio padrão? O desvio padrão é a raiz, então, raiz quadrada, de a soma do meu xi, aliás, do meu xi não, do meu cálculo pré-desvio, digamos assim, dividido pelo meu frequência absoluta menos 1, porque nesse caso estamos considerando que era uma amostra. Lembra quando é amostra a gente subtrai 1 do FI e quando é população a gente não subtrai? Pois é, nesse caso subtrai 1 porque estou considerando que é uma amostra. Então eu dou igual. Opa, houve um erro. Aqui eu me esqueci de fechar parênteses. Pronto. A variância ela é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então eu seleciono, eu boto que é igual, vou fazer de novo. Então eu boto que é igual ao desvio padrão, S11 nesse caso, elevado a circunflexo 2. Pronto, essa é a minha variância. O coeficiente de variação é o meu desvio padrão dividido pela minha média. E aqui eu seleciono que é porcentagem e aumento 2 casas decimais. É isso aí. Está pronto. Aliás, falta mediano, ponto mediano e a moda. Mas isso vamos deixar para um outro momento. Certo? Vamos partir agora para mais uma rapidinha aqui, que essa aqui é contínua, aliás, que é discreta, certo? O que eu faço? Eu copio e colo. XFI, opa! Eu não posso botar X, eu tenho que botar nota, porque aqui é uma nota, lembra? Nota FI. FI, nessa aqui eu tenho FI, eu tenho FRI, eu tenho FAC, eu tenho FRAC. XI eu não tenho, porque essa aqui é discreta, então eu tenho X vezes FI. E eu vou ter também o desvio padrão, que é a média, ou aliás, o X menos a média elevado ao quadrado vezes frequência absoluta. Então vamos lá, o FRI. Mesma coisa de sempre, eu vou fazer bem rapidinho, porque é a mesma coisa do anterior, vocês já sabem mais ou menos, mas eu vou fazer ela de uma forma rápida para refrescar. Então, o FI é igual ao 2 dividido pela soma da FI, que eu me esqueci de fazer, mas eu já vou colocar aqui pronta. E tem que botar o F4 para sempre dividir pela soma. E ok, deixa eu só botar aqui a soma é alt igual, que dá 49, e aqui eu vou botar total. Ok. E eu vou botar essas bordas já agora para facilitar. Aqui que eu já fiz o primeiro FRI, eu só dou só clico 2 vezes ali que ele vai automaticamente. Esse aqui é o problema. Alt igual, somou. Venho aqui, digo para o Excel que isso aqui é porcentagem e aumento 2 casas decimais. O FAC é igual. A primeira casa é sempre igual. Então, se no FI é 2, o primeiro FAC vai ser 2. E agora eu digo que é o 2 mais esse outro 2 aqui.
dou um Enter e clico só nessa última casa e dou 2 cliquezinhos. O FRAC eu posso só copiar o FRI e colocar ali que ele já vai fazer automaticamente. Por quê? Porque ó, antes ela está fazendo essa dividido por essa. Agora ela está dividindo essa por essa, essa por essa, essa por essa, essa por essa e aí por diante. O XFI ele já meio que me auto-instrui, né? Então é o X, então é igual ao X vezes o FI. Então é 1 vezes 2. Aqui embaixo ela vai fazer o 2 vezes 2, o 3 vezes 3, o 4 vezes 1, o 5 vezes 1, o 6 vezes 7, o 7 vezes 10, o 8 vezes 5, o 8 vezes 7, aliás, o 9 vezes 6 e o 10 vezes 10. O XFI eu somo, que dá 346. Tá? Então já podemos fazer o cálculo a tabela o quadro de análise, aliás. Tá? Então, nesse quadro não tem o K, não tem o AT e não tem o H, porque ela é discreta. Aliás, o AT eu até deveria ter. Mas vamos fazer o AT depois, então. Média, moda, ponto da mediana, mediana, desvio padrão, variância e o coeficiente de variação e amplitude total, então. A amplitude total é o meu maior dado menos o meu menor dado, se vocês já sabem. A média ela vai ser igual à soma do XFI dividido pelo meu total do FI. A média então é 7,06. Eu vou diminuir casa decimal, deixar só duas. A moda eu já posso fazer agora, nesse caso, porque nas discretas é mais simples a moda. A moda é o que mais se repete no FI, no caso é o 10. Então a minha moda é o X do maior FI. Qual é o X do maior FI? É o 7. Então a minha moda é 7. Vou botar 0,00 para ficar mais bonitinho aqui. Desvio padrão. Então para fazer o desvio padrão tem que ter essa coluna pronta. Vamos lá então. Ela é igual a 2 parênteses, x, o x é a nota, menos a minha média. E lembra que na média eu tenho que dar um F4, para quê? Para dizer que eu sempre vou subtrair pela média. Sempre subtrair pela média. Fecho parênteses, circunflexo 2 para levar ao quadrado, fecho parênteses, vezes o FI. Pronto, ó. E agora eu dou 2 cliques, ó. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, ó. É esse menos esse, depois multiplica para levar ao quadrado, multiplica por esse. Opa. Aqui é a mesma coisa, sempre, ó, você nota que sempre está dividindo pela média, embora os outros desçam, a média sempre está ficando onde está, ó. Ó. Por quê? Porque eu sempre tenho que subtrair pela média. Então por isso que eu dou o F4. E aqui eu também dou um Alt igual. Ok, vamos só ajeitar isso aqui que perdeu toda a formatação. Vou tirar todas as bordas e colocá-las de novo. A superior e a inferior. Outra dica para fazer isso aqui mais rápido é selecionar as do meio. E botar bordas externas. Só nas do meio, ó. Bordas externas e bordas externas. Ah, mas agora ficou aqui em cima, não tem problema. A gente seleciona aqui em cima, seleciona aqui embaixo onde está vazio e bota sem nenhuma borda. Ficou prontinho ali, ó. Desvio padrão, então, ela é a raiz dessa minha soma dividida por essa minha soma, e dou um Enter. A variância é igual ao meu desvio elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, eu esqueci de botar o menos 1. Lembra, né, que quando é amostra, a gente faz menos 1. Pronto. E o coeficiente de variação é o meu desvio padrão, dividido pela minha média. Tenho que dizer que é porcentagem e aumentar 2 casas decimais. Vamos centralizar isso aqui para ficar mais apresentável.
Eu gosto de deixar em negrito o cabeçalho e o rodapé. E é isso aí. A Q11 eu não vou fazer porque vai perder tempo, o vídeo vai ficar mais pesado, e é a mesma coisa que o Q2. Tá? Vamos adicionar um gráfico nessa aqui, antes de terminar a aulinha. Vou selecionar o FRI porque eu quero porcentagem. Se você quiser número absoluto, você seleciona o FI. Só que eu acredito que fica melhor apresentar por porcentagens. Então eu venho em inserir, nesse caso eu vou inserir o gráfico de coluna. E lembra-se que eu tenho sempre que ver se isso aqui está batendo com isso aqui. Ó. Nesse caso, coincidentemente, está batendo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se não estivesse batendo, eu teria que vir aqui, clicar 2 vezes, vir em Design, selecionar dados e no eixo horizontal eu seleciono isso aqui. Ó. Ok. Nesse caso não mudou nada. Né? Eu posso remover o título, que fica melhor de eu ver, porque na apresentação de slide já vai ter o título. E eu posso vir aqui ó, e selecionar designs mais interessantes para o meu gráfico, para não ficar sempre os mesmos gráficos, né? Todos os colegas apresentar com os gráficos iguais, você pode só fazer assim. Ó. Você tem a opção também, eu prefiro tirar esses rótulos de dados para não ficar poluindo. Você pode alterar as cores. Eu gosto de deixar esse verdinho aqui, que combina com o if. Tá? E é isso aí. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o histograma de uma frequência contínua. Tá? Eu venho aqui, eu seleciono o FI, eu insiro o gráfico, pronto. Tá aqui, só que tem um erro nesse gráfico. O erro nesse gráfico é o seguinte, ó, tá dizendo que no número 1 a gente tem 22, no número 2 a gente tem 23, no número 3, 4 e 5 a gente tem 1, no número 6 não tem nada, e no 7 tem 1. Não é assim que se faz o histograma, lembra? O histograma ele tem as barras unidas, ou seja, essas barras estão separadas, não pode ser assim. E não é 1. O meu valor eles variam de 635 a 6004, então não pode ser 1. Então eu venho aqui, de novo, venho em selecionar dados, eu venho em rótulos do eixo horizontal e seleciono o meu XI, porque ele vai ficar o ponto médio de cada classe. E dou um Enter. Agora eu clico 2 vezes nas barras e largura do espaçamento. Eu acho que 21 é suficiente. Não, 21 ainda está longe ainda. Deixa em 5. 5 é suficiente. Na verdade ainda fica muito distanciado. 2. 2 é um valor bom. Eu posso ainda adicionar uma borda com uma largura maior e com uma cor mais escura para dar um destaque e ficar mais junto. E fica assim o meu histograma. Então aqui eu tenho o ponto médio. Lá na 4F a gente aprendeu a fazer os histogramas com o limite inferior e o limite superior bem reto à linha das classes. Só que nesse caso ela está no meio da barra da classe do histograma, o ponto médio. Então está certo estatisticamente. E ficou assim o nosso histograma. Então pessoal, por enquanto é isso. Com o tempo eu vou gravar. Esse vídeo está muito longo já está com quase 40 minutos. Então com o tempo a gente vai... Eu vou gravando outros para outras medidas, por exemplo, mediana, moda e o ponto mediano para tabelas contínuas. Talvez eu dê um exemplo de uma qualitativa ordinal que eu não dei ainda. E mais em diante também como fazer as apresentações de slide no PowerPoint. Então é isso, muito obrigado. Estudem, pratiquem. Se vocês não praticar, vocês não vão aprender. E lembrem que a vida de vocês na administração e na estatística não termina na 5F. Vocês vão precisar do Excel na vida como administradores, como universitários, em quase qualquer trabalho de escritório na área de administração, vocês vão precisar do Excel. Então, isso aqui não é um conhecimento que vocês vão usar só nesse semestre. Então é bom que vocês, além de decorar, vocês aprendam. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.